Olá pessoal, boa noite a todos, sejam mais uma vez bem-vindos, nessa etapa final do ano de 2024. Estamos aí nas últimas reuniões, logo da entrada da casa lá no recesso, tá joia? E eu vou estar dando um recado, vamos dizer, hoje à noite, sobre boa aceitação para um futuro melhor. Esse tema é um tema livre, e a partir daí nós vamos estar falando um pouquinho melhor sobre o modo operante em torno disso para um modelo de vida de menos sofrimento, menos dor e aumentar ainda mais os nossos limites nesse mundo que nós vivemos aqui, onde ele está muito denso, ele é muito denso, ele é muito material e ele é muito difícil as etapas que a gente luta, trabalha, vive e aceita e acredita, que é muito comum as pessoas viverem um processo de vida sem acreditar nele. É a coisa mais comum que tem. Acreditar nesse processo, acreditar a validade desse processo que você está vivendo é uma situação delicada, difícil e, às vezes, em muitas pessoas, ele vem acompanhado de dor e sofrimento. Porque muitas das vezes você vive aquele modelo de vida com muita escassez em vários aspectos, escassez de dinheiro, escassez de emprego, trabalho, de sexo, de amor, de afetividade, de amigos. E no final de semana você é uma pessoa sozinha, então falta escassez de pessoas, até mesmo para você conversar. E quando você fica mais velho, o que vai sobrando para você é o núcleo da família quando tem. Salvo exceções, pela graça de Deus, de ter alguns amigos ou bons vizinhos que você possa conversar com eles. Isso acontece a partir dos 45, 50 anos. Antes disso, você é jovem, entre aspas, ilimitado, porque você tem saúde, você tem amigos, colegas, baladas, etc, etc. Então você está vivendo essa terceira dimensão plenamente e o que ela pode oferecer proporcionalmente. Toda fala sempre vai ser regida da palavra proporcionalmente, porque nós estamos dentro de uma matrix, a matrix de controle e a matrix de vivência. Então ela coloca limites em praticamente tudo aquilo que você faz ou deseja. Todo mundo sabe, mas é bom lembrar, a vida nunca é do jeito que a gente quer 100%. Ela tem um monte de limites, uma série de limites. Então, é interessante a gente começar a perceber, realmente a gente vive num mundo muito denso. Esse modelo de vivência é o mais denso do universo, não existe outro. Grau de dificuldade de 1 a 10 em planetas como esse é 10, dado a limitação. A glória que o espírito experimenta quando ele morre, em condições boas, bacanas e gloriosas, é imensa. Por quê? Ele começa a expandir um pouco, só um pouquinho, na primeira etapa. De 1 a 10 anos é o período de readaptação ao mundo espiritual. Então, quanto maior é a sua vivência, maior é a sua expansão de liberdade, de consciência, de conhecimento e de saber. Daí você tem uma noção, olhando para trás, como que isso aqui era denso, limitado e etc. Claro que tem novos desafios, que você vai se readaptar a um mundo novo, onde você não tem mais emprego, não tem filho, não tem marido, não tem dinheiro, não tem emprego, não tem posses materiais, a fazenda, o avião, a fama e o poder, ficou tudo para trás. E agora você está diante de um novo desafio, tá joia? A recomendação de hoje que a gente fala, podemos dizer dessa forma, graças a Deus, ela é bastante simples, Porque simples é o modo operante nosso, aqui embaixo. Porque simples, em muitos aspectos, é essa forma de viver da grande maioria, independente do saldo bancário.
Por que independente disso? Porque, na verdade, depois que o dinheiro ele toma todas as posições da sua vida, em muitos casos é assim, na maioria deles, você vai entender melhor que a felicidade, às vezes, está em ter uma pessoa para poder conversar. Não é mesmo? Por que os barzinhos estão lotados? Tem um monte de homem lá no barzinho. E os homens também querem conversar, bater um papo, interagir, trocar ideias, não é? No nosso caso. E as mulheres? O salão é de beleza, ou é empresa, e etc, etc. É humano isso? É humano. O ser humano ele é um espírito grupal, ele vive em grupo. É igual, por exemplo, determinados animais vivem em manada. Isso aí já é da nossa criação, dado lá atrás, da nossa genética, onde foi misturado uma série de elementos na nossa criação. Tá certo? Lembrando que nós não viemos do macaco, viemos de outros seres, manipulado e trabalhado de acordo com algumas coisas que nós temos escrito, parte dela, uma pequena parte está escrito lá na Gênese, que foi, alterado, modificado, ampliado, diminuído. As tabuletas sumérias falam muito bem disso, como é que foi a nossa criação nesse planeta e os verdadeiros objetivos em torno disso. Essas pinceladas eu acho bom, porque elas abrem um pouco de questionamento, onde cada um, de acordo com o interesse pessoal de crescimento, evolução e saber, vai em busca das suas informações próprias que lhe compete. Porque evolução espiritual, gente, é complexo falar sobre isso. Porque cada um tem um limite próprio de abertura. Cada um tem um desejo, um interesse. A palavra interesse, ela é enorme. Ela adquire uma conotação. Que a grande maioria dos seres humanos, adormecidos nesse corpo físico, dragado pela força da matéria, tem pouquíssimo interesse pela quarta dimensão em diante. Pouquíssimo interesse. Quase nem. Mas isso tem uma razão, tem um motivo, que já foi colocado no nosso DNA, exatamente para isso mesmo, para que não haja interesse, para que a gente fique limitado, para que o rebanho possa ser controlado e trabalhado melhor. Quem é o rebanho? Nós, seres humanos. Mas quem é o dono desse rebanho? Boa pergunta. Descubra a verdade e ela vos libertará. Está escrito lá, ele deixou por escrito isso lá, em subliminar. Mas libertar de quê? Da ignorância do não conhecimento. Ignorância não é burrice, é falta de conhecimento. E desse despertar humano, ele é interessante, ele é vital. A gente fala muito disso aqui, despertar do ser humano. Ele está muito ligado à nossa essência. Caixão não tem gaveta, todo mundo sabe disso. Mas só começa a se lembrar na hora que vê aquela turma toda rezando, aquele negócio, mas será que eu já morri mesmo? Sim, você já morreu. Ah, mas morrer assim? Esse negócio tão rapidinho? Sem graça? E tu não sei o quê? Para muitos e muitos e muitos, veja bem a minha palavra que eu estou falando, para muitos e muitos e muitos, graças a Deus que é assim. Sem dor, sem sofrimento, sem espetáculo de circo, tem a banda tocando, nada disso. É simples, muito mais simples do que você possa imaginar, para a surpresa de muitos e a decepção de outros e a loucura de outros, Loucura no sentido daqueles espíritos que já aprontou todas, colaborou muito pouco para uma humanidade melhor, sendo que foi dado a ele vários cargos e posições públicas e não públicas para que isso acontecesse. Parábola do mordomo fiel. Leia a Bíblia, lá está escrito. Aquele primeiro mordomo que recebeu 3 dinários foi grande responsabilidade. O segundo mordomo que recebeu 2 dinários também é proporcional. E o último que se acovardou e recebeu um dinar. Cada um é proporcional. A quem muito é dado, muito será cobrado. Isso se faz em todas as áreas da vivência humana. Na área política, se o político ele é desonesto,
e ele rouba, ele está roubando de milhões de pessoas, não é mesmo? Que ele é público. O ministério que Deus colocou para ele é público. Por exemplo, se ele rouba a merenda escolar, ele está prejudicando milhares de crianças que dependeriam daquela merenda escolar para um melhor desenvolvimento na escola. Por incrível que pareça, é assim que funciona as coisas públicas. Se ele rouba na água, ele vai deixar de fazer saneamento básico em milhares de casas que estão precisando. E ele está lá no condomínio fechado dele, enquanto que a verba pública que ele desviou está em outro lugar, e não no saneamento básico para prover milhares de pessoas, não é? Bom, tudo isso é interessante a gente ter esse conhecimento. Ter esse conhecimento, mas é interessante a gente ter esse conhecimento, essas informações todas, e estar atento ao nosso quadrado, ao invés de estar atento ao quadrado dos outros. Olha só que pegada maravilhosa. Ao invés de ficar fofocando e cuidando da vida dos outros, vamos cuidar da nossa vida, não é mesmo? Se você não tem um salário bacana, top, ou se você não tem coisas que o outro tem, quem sabe, talvez, está faltando alguns ingredientes na sua caminhada, não é mesmo? Ou na minha também. Na minha, às vezes, eu estou reclamando de coisas que, de repente, eu estou fazendo por onde para poder piorar ainda mais as coisas. O ser humano tem essa tendência, ok? De piorar ainda mais as coisas. Eu falei tendência, eu não disse fatalidade, tá joia? Tendência é uma coisa, fatalidade é outra. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas o livre-arbítrio nosso, ele tem a condição de ser alterado essa situação, alterado essa programação. Porque às vezes nós viemos com uma programação kármica que ela pode ser um pouquinho alterada. Pode sim. Existem os amparadores e os intercessores. Quem são? Seu anjo da guarda, Jesus Cristo, um santo da sua preferência pessoal. Por isso que a oração e a prece, além dela colaborar muito com a carga espiritual e magnética do planeta para um planeta melhor, e ela colabora e ajuda muito, ela serve também para manifestar o nosso desejo, a nossa súplica diante do divino, que é um grande amparador. Então a matrix pode ser alterada em pequenos detalhes, que pode nos ajudar muito, mas muito mesmo, até mesmo salvar o nosso processo, ok? Diante das dificuldades que nós estamos tendo. Eu sei que falar dessa forma, para muita gente, é meio complicado, né? Agora, você já imaginou se as outras coisas começarem a acontecer conforme a gente está sabendo? As outras coisas de revelações? As outras coisas de dizer realmente que isso aqui é uma passagem? Umas outras coisas que existem tecnologias que já estão sendo usadas e nós não fazemos ideia de como que essas tecnologias elas já estão sendo usadas há muito tempo, não é mesmo? Como que a gente vai se posicionar diante do que está previsto para poder acontecer? A própria doutrina espírita fala um período de transição e a nova era, não é mesmo? A doutrina espírita fala sobre isso. O século XIX foi um século maravilhoso. Veio a doutrina espírita para nós. O século XX deu um passo para frente nas obras aí, N obras como Chico Xavier, Divaldo e tantos outros autores que pouca gente conhece, ou então, né? As obras espiritualistas, mais ainda, elas avançam diante de uma barreira que muitos de nós temos uma resistência enorme em adquirir, pensar e refletir sobre isso. É um outro passo. É uma outra situação muito mais avançada ainda, tá certo? Entre aspas, podemos dizer que seria outro passo para uma minoria que tem interesse, vontade e quer dar esse outro passo, tá certo? Independente da idade cronológica, que é muito comum isso. Eu gosto sempre de citar que é muito comum ter adolescentes velhos, aqueles meninos que já nasceu velho, e tem uns adolescentes que é velho mesmo.
É uns adolescentes, então o menino tem 18 anos, mas o cérebro dele, a cabeça dele, a vivência dele é de velho, é de senhor idoso. Ele não consegue pensar como jovem de 18, 19 anos, não. Ele está em outra órbita, em outra vibe. E vice-versa. Ao passo que pessoas já idosas, são mais dinâmicas, capazes, são curiosas, que quer fazer isso, quer fazer aquilo, estão adeptas ao novo. Não é crime o que eu estou falando, não é pecado também não, é apenas informações. Porque as pessoas mais velhas têm horror ao novo, à tecnologia, a dar o próximo passo, porque tem medo. Medo de perder alguma coisa que nem ela própria sabe o que é. Ela tem insegurança, é normal isso, é humano. Está no nosso DNA da nossa raça humana o medo, a falta de coragem, essa supostamente perda. Mas perda do quê? Não sei. Quando as pessoas fazem constelação familiar, isso fica muito claro isso. Já está no registro da constelação familiar, um registro de DNA daquele corpo físico que você está usando. Ele não é seu, mas é uma consequência do corpo físico, da carcaça física que você está usando, que você não é esse corpo, nunca foi. Daqui a pouco você vai ter que devolvê-lo. Para onde? Para o planeta, para a Terra, né? E você vai voltar a ser o que você é antes. Essas limitações que nós temos de DNA é barra pesada, a gente sabe disso. A constelação, ela mostra uma série de situações que limita o nosso viver, que limita a nossa memória, concentração, desejos, intimidades, valores, né? Angústia, dor, traumas. Por quê? Porque o DNA do pai e da mãe aconteceu problemas gravíssimos naquela família no século XIX. O tetravô seu, ele foi mercador de escravo. Ele pegava as mulheres e batia nela até falar chega. Ele transmitiu essa carga genética para o seu avô, que também fazia a mesma coisa. Olha só que loucura. Mas a loucura que eu estou falando é perfeitamente compreensível e identificado. O dinheiro que nunca chega na sua mão, chega o dinheiro, mas ele some, desaparece. Mal dá para você fazer a compra do mês e pagar as contas. Mas por quê? Porque os seus tetravô, que chegou lá da Europa, chegaram passando fome. Eles cultivavam a miséria e a escassez ali. Ou então eles eram avarentos, muito avarentos. Eles eram ricos. Lá na minha terra está lotado de fazendeiro milionário que é avarento. O cara tem 3, 4 fazendas, mas a sandália havaiana ali está com um furaço desse tamanho, porque ele tem medo de comprar uma sandália nova. Falei, rapaz, você tem 2 milhões na conta corrente e mais 3 fazendas, não sei quantos caminhões, carro empregado, não sei o quê. Você está com medo de comprar uma sandália havaiana? Tô. Já apareceu isso em constelação familiar. É absurdo isso, não é não. É o problema do DNA daquela família. Se você não ficar esperto, você corre lá no restaurante, vai comprar um PF para ele. Não, senhor, não precisa comprar não, ele é fazendeiro. Entendeu? E dá para comprar 10 restaurantes desses que você quer comprar uma comida para ele. Um jeito dele, mas é o modo operante dele. Ele está escravizado pela carga genética do corpo que ele está usando. Mas ele está tão embrenhado nisso que quando ele desencarnar, ele vai continuar avarento do mesmo jeito. Aí a turma vai ter que ir lá no cemitério tirar ele de lá. Vai ter que ir lá numa região sombria tirar ele de lá, que é assim que funciona. Aí já é uma outra história, depois a gente conta melhor. Como que funciona esses espíritos quando eles morrem? Lamentável e triste. Ao fato que aquela grana toda, o ministério que Deus colocou para ele era para poder circular o dinheiro e beneficiar muitas pessoas. Não é mesmo? A função do dinheiro é esse, é girar. Girar e ajudar e beneficiar muitas pessoas. Gerar emprego e renda. O dinheiro ele serve para isso. Gerar emprego e renda. Ajudar muitas pessoas. Proporcionalmente falando, o que eu falei no início, eu vou sempre falar isso aqui. Porque nesse planeta, na Matrix que nós vivemos, tudo é proporcional. Voltando ao eixo central.
Quando a gente se propõe a se contentar, proporcionalmente falando, não significa que você está sendo miserável ou coisa parecida. Não. Você está conscientemente aceitando aquela situação, porém prospectando algo melhor para você, prospectando algo legal para você, consciente das limitações que o processo kármico tem para você. Tá ok? E sem sofrer. Eu faço essa pegada do não sofrimento, é da não revolta, que aí já é uma outra vertente complicadíssima e muito, muito perigosa. Porque quando você começa a não aceitar a sua vida, a grana, o dinheiro, o sexo, a solidão, você vai para uma vertente de ódio, raiva, revolta, você vai sofrer. E você vai fazer uma outra pessoa sofrer também, provavelmente. O seu pai, a sua mãe, sei lá, quem esteja morando com você dentro da sua casa, tá ok? Então, a aceitação não significa a submissão àquele processo kármico desagradável e triste. Significa a consciência, o lutar, o tentar usar as ferramentas que o divino, que o Deus do Uno colocou na sua caminhada. Isso aí nós podemos fazer e devemos fazer. O desafio da dureza da Matrix é esse. Quando eu falo Matrix, eu falo vida, aqui na terceira dimensão. Despertar esse interesse para algo melhor, ótimo. Vocês já perceberam que vocês estão dentro de uma casa espírita? Independente do grau de interesse, vocês estão dentro de uma casa espírita. Só de estar aqui dentro, vocês já estão dando um passo ou dois, imperceptivelmente falando. Não significa de maneira nenhuma que todo mundo aqui vai virar bonzinho, de forma nenhuma, tá ok? Porque aqui, né, nessa casa, não vende o tijolo ungido lá de Israel, aqui a gente não vende tijolo, não. Ah, quanto que é o tijolo? R$500. Né? Igual hoje de manhã eu vi um vídeo onde agora estão vendendo o ovo ungido de Moisés. O ovo ungido de Moisés. Quanto que é cada ovo? R$100. Oi, está lá no Facebook. Tem, lá no Rio de Janeiro. Tem duas igrejas lá vendendo o ovo ungido de Moisés. E etc, etc, etc. Ok? É um negócio, mas é verdade. Está lá no Facebook. E o tijolo? Estão repetindo agora, porque o tijolo deu certo, né? O que eles fazem? Pinta o tijolo de dourado e vende. Quanto que é cada tijolo? R$500. Um tijolo. Gente, pelo amor de Deus, né? Veja bem um sinal claro do momento que nós estamos passando. A pegada. É um sinal claro. É um sinal claro. Do absurdo será considerado normal no final dos tempos. Está escrito na Bíblia, vamos ler a Bíblia. Eis que é chegada a hora de separar o trigo e o joio. Tá certo? É um sinal onde a dor, a avareza e outras aberrações estão no volume máximo. Qual o volume máximo é esse? É o 666, não é mesmo? Então a gente tem que tem que estar atento ao mundo que nós estamos vivendo, atento aos sinais à nossa volta e não pirar. Porque tem algumas coisas acontecendo que realmente nos induz a ficar muito triste, chateado, revoltado com o mundo que a gente vive, tá ok? E com a nossa realidade pessoal, que na grande maioria das vezes não é Brastemp, muito pelo contrário. Desemprego ou emprego, que às vezes quem está empregado também está passando por problemas, dificuldades, outras. Está apertado, duro, difícil. O filho que pertence à geração Z, a filha que está na geração Z, não é mesmo? Então é outra vertente e para quem é pai e é mãe é duro, é difícil ter que conviver com tudo isso aí. Ok? O menino que não larga o computador de jeito nenhum. Qual o melhor presente que você pode dar para o seu filho quando ele fizer 15 anos? Quem tem filho, que foi o meu caso, eu ganhei com 13 anos de idade. Uma carteira de trabalho. Ao invés de dar o iPhone 11 ou 12, esquece esse negócio, pelo amor de Deus. Dê para ele um presentaço, uma carteira de trabalho. Eu não tinha pensado nisso, não. Isso mesmo, um emprego, tá ok? Emprego, um trabalho, um direcionador de vida. Trabalho, não necessariamente emprego, porque emprego é uma coisa e trabalho é outra. Normalmente eles se casam. Mas às vezes eles não se casam
Às vezes a pessoa está trabalhando sem necessariamente ter a carteira assinada, mas o jovem, o adolescente, está trabalhando. Direcionador de vida. Por quê? Ele vai pegar aquela criança e vai retirar dela o telefone celular, principalmente no auditório de uma casa espírita, né? Então funcionaria melhor ainda, não é mesmo? Aí fica melhor ainda. Que aí a criança tira o celular da mão e presta atenção, ela fica mais atenta, dentro da sala de aula também, a ficha cai, não é mesmo? Aí o negócio fica melhor ainda, não é mesmo? Os professores têm muito problema com relação à geração Z, né? Porque a Z mesmo está lá na última esperança, mas temos esperança sim, tá joia? Isso é normal, faz parte disso, tá bom? Nessa caminhada nossa e nessa sacudida que o planeta está tendo, veja bem o que está acontecendo. O deserto do Saara está chovendo. Tem muita gente que já está sabendo disso. Aquele país, Sudão do Sul, está caindo neve e está caindo enchente lá dentro. Como se imaginava isso? Na vida, nunca. Nunca. Chover no Saara, fazendo lagoa, camelo morrendo afogado. A televisão está mostrando isso. Quem quiser, é só apertar o Enter. Marrocos, tem cidade lá no Marrocos que está assim, igualzinho a região sul do Brasil. Vocês sabiam que essa semana passada, nevou em algumas regiões da Arábia Saudita, no deserto? Nevou. Aquelas raposas estão lá endurecidas com a neve. Os leões estão caminhando na África, em algumas regiões lá. Não é todas, não. Mas tem regiões lá, os leões estão assim, ó, quietinho, os búfalos quietinho e a neve caindo. Na África, em algumas regiões. Não é toda a África, não. O da Arábia Saudita é a mesma coisa também. Da Arábia Saudita, a situação está... Como se imaginava isso? Mas então o planeta está virando de cabeça para baixo? Está virando de cabeça para baixo mesmo. Inversão magnética, né? Em meio a tudo isso, o que fazer o que isso tem a ver comigo? Olha, eu vou dizer que parece absurdo o que eu vou te falar, mas tem tudo a ver com você e com o seu micro-universo. Olha só. Mas o que é esse negócio do macro? Macro tem a ver com o micro. O micro seria o seu quadradinho. Isso está sinalizando para você que a casa onde você mora, vive, ela está sendo sacudida. Nunca tinha pensado isso. Pense. Nem sempre o dinheiro é a coisa mais importante. Eu nunca tinha pensado. Nem sempre o sexo desregrado ou regrado, ele é a coisa mais importante. Qual que é a coisa mais importante da vida? A convivência. O maior desafio do ser humano não é nem uma coisa e nem outra, é a convivência. O que nós estamos fazendo aqui agora? Estamos convivendo no meio de um bate-papo, de uma fala. Sala de aula é convivência. Casamento é convivência. Local de trabalho é outro modelo de convivência duro, difícil, desafiador. Porque lá dentro da empresa você se depara com pessoas que são cobras, largatos, batráquios, répteis, lá dentro daquela empresa. É um zoológico completo ali dentro. E você está ali no meio, trabalhando, tentando ganhar o seu pão de cada dia, fazendo a sua função e tomando conta dos répteis que estão à sua volta ali, ó, trabalhante. E aquela turma toda ali à sua volta, cada um querendo arrancar um pedaço de outro, do próximo. Mas isso é a representação do planeta que nós estamos vivendo. Por isso que o seu micro, o seu pedacinho, ele é muito importante você despertar e estar mais atento ao que está acontecendo à sua volta. Estar mais previdente ao que está acontecendo à sua volta. Cuidar da sua vida mais ainda um pouquinho, ficar mais atento a esse negócio de estar se intrometendo ou não na vida dos outros. Se for com boas intenções, parabéns, ótimo. Vá lá, você vai dar uma pincelada só e volta. A gente sempre fala muito isso, volta, volta. Pare de ficar com raiva do outro, o pai, a mãe, o filho, se ele não quis a sua recomendação,
que é muito comum, às vezes, ele não querer a sua opinião. Tem muita gente que fica com muita ira, fica irado, com raiva, chateado, a depressão, porque o outro não quis seguir aquilo que você quis. É outro probleminha de relacionamento, né? De convivência, o nosso desafio maior. Esse cuidado com nós e com aquilo que a gente crê e absolve, hoje em dia, no momento atual, ele é muito interessante, para não dizer ele é muito importante, porque você vai formando e melhorando o seu campo mental, o seu aura. Você não sabe, mas na medida que você cresce um pouquinho espiritualmente, a espiritualidade da quarta dimensão, pá, ela identifica você imediatamente, tá bom? Você é identificado automaticamente, por causa do tipo magnético do aura que você emana, da ordem de pensamento que você emana. Você já está frequência aqui. A sua frequência não é aqui, não é aqui, não é aqui. A sua frequência mental e espiritual é aqui em cima. Tá joia? Então, esta situação é mais ou menos desse jeito que a gente está atento e olhando. A recomendação de hoje, para poder encerrar, é que a gente poderia ficar um pouco mais atento a essa valorização desses pequenos momentos, essa valorização do nosso quadrado, que ele vai fazer muita diferença, aquilo que você crê e aquilo que você não crê, e aquilo que você está levando a sério na sua vida. Leve mais a sério o lado espiritual da sua caminhada. Leve um pouco mais a sério e considere um pouco melhor a sua caminhada, os seus valores e aquilo que você está acreditando ou não. Ele pode, quem sabe, talvez, ser o barômetro do trigo e do joio, não é mesmo? Sejam todos bem-vindos ao admirável mundo novo, que é esse planeta. Tem muitas coisas boas aqui e vale a pena a gente pensar um pouquinho nessas outras coisas e mudar a frequência, tá joia? É isso aí. Obrigado a todos vocês pela paciência, tolerância. Desejo a todos vocês um ótimo final do ano, uma ótima virada, né? Nesse portal de 2024 para 2025. Que Deus abençoe as nossas verdadeiras intenções, sejam elas boas e agradáveis ao absoluto que governa esse planeta. Muito obrigado.